Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para esse aqui, o exercício 5 do capítulo 3 do Halliday 11ª edição. O enunciado diz assim: o objetivo de um navio é chegar a um porto situado a 120 km ao norte do ponto de partida. Então tenho ali um navio e eu quero chegar a um porto que está a 120 km ao norte do ponto de partida. Mas uma tempestade inesperada leva o navio para um local situado 100 km a leste do ponto de partida. A leste, para a direita. 100 km a leste é para onde esse navio vai, ao invés de 120 km para norte, que era o que ele queria. O enunciado me diz assim: que distância o navio deve percorrer e que rumo deve tomar para chegar ao destino? Bom, se ele foi parar aqui 100 km a leste e ele queria chegar aqui 120 km ao norte, ele vai ter que fazer esse caminho para chegar ao destino. Então ele quer que eu descreva que vetor é esse, qual é essa distância aqui, qual o módulo do vetor e qual que é o rumo, ou seja, a direção e o sentido que ele deve tomar para chegar ao destino. Note que essa distinção entre direção e sentido ela não é muito clara no inglês. Tá? Normalmente quando se fala direção em inglês já se quer dizer direção e sentido. Essa distinção ela é boa no português porque a gente diz direção horizontal, vertical, segundo um ângulo de tantos graus, né? E sentido, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, etc. Então fica de certa forma mais claro ou tira qualquer ambiguidade. A gente vai resolver aqui então esse exercício pensando da seguinte maneira: vamos colocar primeiro referências, tá? Esse ângulo aqui com relação ao que eu vou chamar aqui de semi-eixo positivo, né? Eu estou traçando aqui o meu eixo X, veja, na horizontal, meu eixo Y na vertical, eixos cartesianos, normal. E aí eu vou fazer aqui, ó, uma medida de ângulo, θ com relação ao X, semi-eixo positivo, no sentido anti-horário. E veja, eu quero saber então, no final das contas, na letra A, o módulo do vetor, e na letra B, que ângulo é esse. Bom, esse vetor que eu coloquei em azul, ele tem módulo 120 km e dizer que ele está orientado para o norte equivale a dizer que esses 120 km eles estão na direção Y chapéu. O vetor B ele tem 100 km e dizer que ele aponta para o leste significa que ele está na direção X chapéu positiva. Bom, o meu vetor C, que é o que eu quero determinar aqui, módulo e direção, né? O ângulo com relação ao eixo X, sentido positivo do eixo X, na direção anti-horária aqui, no sentido anti-horário, ele é, bom, C, veja que ele pode ser escrito como menos B mais A, não é verdade? É isso. O vetor menos B colocado aqui na sequência com mais A me dá o vetor soma, que é o vetor que eu quero aqui, o vetor C. Olha, então C ele é menos 100 km na direção X, ou 100 km na direção menos X, mais 120 km na direção Y. O vetor C vai dar, eu quero aqui o módulo dele, então C, sem aqui o chapéuzinho, sem a seta, né, para indicar que é o módulo do vetor, é raiz de quê? Aqui eu estou tirando a raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele mesmo. Vai ficar C igual a raiz de 100 km, tudo isso ao quadrado, mais 120 km, tudo isso ao quadrado. Vai ficar então, deixa eu pegar aqui a calculadora para a gente fazer essa conta. Eu vou ficar com
100 ao quadrado, 120 km ao quadrado, somando, vou obter 24.400 km quadrados, vou tirar a raiz para obter 156,2 km. Esse é o módulo do meu vetor C. Bom, agora, para achar quem é esse ângulo θ, eu vou usar a definição da componente desse vetor C no eixo X. Ora, veja, eu tenho a componente do vetor C no eixo X, que é menos 100 km. Então, vetor C, módulo dele, 156,2 km, vezes o cosseno desse ângulo θ, tem que me dar essa componente aqui dele no eixo X. A componente dele não é esse vetor mais B aqui, é o vetor menos B, tá? Que a gente calculou aqui. Ora, então vai ser menos 100 km. Tá? É esse o resultado. Então, a partir daqui eu consigo achar esse ângulo θ. O cosseno θ vai dar menos 100 sobre 156,2. Isso vai dar, vamos calcular, 156,2. Vou pegar 100, fazer um swap aqui na minha pilha. 100 dividido por 156,2, isso negativo. Se eu pego o arco cujo cosseno é esse resultado, eu obtenho 129,8 graus. Bom, de novo, como a gente fez para exercícios anteriores, esse ângulo aqui faz sentido? Bom, 129,8 graus é um ângulo do segundo quadrante, né? Está entre 90 e 180 graus. Faz sentido. Então, de fato, veja que se eu representar aqui o vetor C sozinho aqui, na minha origem, né? Partindo da origem, e aqui o ângulo que ele faz com o semieixo positivo do X, eu tenho 156,2 km como seu módulo e 129,8 graus como o ângulo com relação ao semieixo positivo, sentido anti-horário. Mas eu poderia também representar, não é comum, tá? Mas eu poderia falar qual que é o ângulo com relação à direção norte, que era aquela direção original que ele estava querendo seguir, né? E navios normalmente, né, seguiam aí pelo norte. Ora, é esse ângulozinho gama. Esse ângulo gama ele vai ser o θ menos 90 graus. Então vai ficar θ menos 90 graus. θ é 129,8 menos 90 graus dá 12 menos 9, 39,8 graus. Então essas são as respostas. 156,2 km é a distância que o navio vai percorrer em que rumo? Nessa direção, 129,8 graus com relação ao eixo X, ou 39,8 com relação ao eixo Y, com relação ao norte, que era o que eu queria originalmente. Beleza, se vocês gostaram desse exercício, eu peço para vocês que curtam, deixem o seu like, se engajem aí com o nosso conteúdo, comentem, deixem suas dúvidas aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva para que a gente possa crescer e levar esse conteúdo para muito mais gente.